o trabalho de artes. Esse é o stand de arte, o trabalho de artes. Os projetos de artes esse ano na escola privilegiaram os processos de intervenção e pensamento. Intervenção não só no espaço físico, mas também no cotidiano dos relacionamentos da escola. Assim. Tem alunos que tentaram resolver questões da fila da cantina, enviando cartas à direção administrativa, como chamando para uma conversa, tentando pensar algumas ações para tentar minimizar a questão das filas e aumentar o processo de solidariedade entre os alunos, entre as séries, enfim. É uma intervenção direta no processo da escola. A quinta série, por exemplo, trabalhou com gravura em isopor. Ou seja, diferente da litografia, da gravura em metal e da xilogravura, a única semelhança que essa gravura tem com a xilogravura, que é uma gravura escavada, e ela é feita com matriz de isopor. A partir da matriz de isopor, a gente imprime o trabalho. Essa aqui é o resultado dessa matriz de baixo. Então a gente faz essa matriz em tinta e imprime no papel. E a partir daí os grupos se juntaram e criaram temas, né? Como esse que é Animais e Natureza, né? Esse aqui Música e Ritmo, esse Tecnologia, esse Esportes. É um processo de gravura bem, não diria precário, eu diria hiperartesanal, né? Que é com o mínimo de tinta, o mínimo de matriz. Os alunos se propuseram montar esse trabalho, construir esse trabalho, a partir de uma exposição que a gente fez sobre literatura de cordel, onde as capas da literatura de cordel são feitas em estilogravura. E esse é o tipo de matriz de gravura que se aproxima mais. Né? A sétima série trabalhou com as intervenções. Outra intervenção de toda a natureza, a gente montou um mapa da escola, destacando as intervenções, né, numa planta baixa. Então, assim, quem vem ao stand, que passa por esses trabalhos, estranha, pois não é um texto, não é uma explicação, é uma imagem, é uma questão ali que não está bem colocada. A gente tem um grupo de alunos que estão nesse processo de intervenção humana, distribuindo alguns panfletos falando sobre os trabalhos, como as pessoas vão nos stands conhecer o argumento de cada um dos trabalhos. O stand é meio que um QG conceitual, um QG onde os pensamentos das ideias estão colocados como projeto e o espaço físico da escola é quando esses projetos se lançam para fora. A sexta série montou um feudo, usando técnicas e meios de construção medieval, um feudo medieval, mas também optamos por fazê-lo como uma instalação, instalando eles no ambiente da escola. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. A questão gráfica que a gente fez para eleição nacional e eleição da ilha, que a gente fez uma eleição da escola da ilha para governador e para presidente. E aqui são os casos da eleição nacional e estadual de verdade. Aí aqui a gente pode ver a diferença, né? Porque, por exemplo, aqui o Lula ficou com 48% e aquele, na real, ficou com 48%. E aqui na escola só ficou com 8,5%. Aí a gente percebe a diferença que é mais por causa da classe social, né? Porque aqui na escola os alunos são meio que influenciados pelos pais. Então, como assim a classe social aqui na escola é diferente da classe social mais predominante no Brasil, a gente consegue ver a diferença dos focos. A gente vai apresentar aqui sobre os sonhos que a gente fez no estudo. O professor dava vista frontal, superior e lateral. Aí aqui a gente tinha que construir o sólido desenhando e depois construir aquele escudo. Aqui a gente teve que construir. Aí depois de construir o escudo, a gente tinha que fazer a vista perspectiva. Aí aqui que era como se fosse assim porque aí a gente faz o desenho na vista frontal e desenha fazer um ponto, que é o ponto de fuga, que é onde coisas vistas. E aqui a gente teve feito 2 cartazes, 2 sólidos, só que um teve um problema que a gente não pode apresentar isso daqui. Aqui a gente fez o IMC da 7ª série, IMC é Índice de Massa Corporal. E é feito peso sobre a altura corporal. Aqui que está abaixo do peso, está acima do peso que está no peso normal. Aqui é o gráfico da altura. De uma aquarela que um dia enfim.
oitava série. Bom, durante o ano a gente fez um trabalho sobre o segmento áureo. O segmento áureo foi descoberto pelos gregos na antiguidade. Eles diziam que a proporção áurea era um número perfeito, que o segmento áureo é um segmento de um todo. Eles descobriram, aplicaram uma fórmula, disseram que x, que é o segmento áureo, está para o todo, assim como o restante, que é o m menos x, está para x, que é o segmento áureo. Aplicando a lei fundamental, a gente chegou a uma equação de segundo grau e resolvendo, a gente chegou que x é igual a m, que é o todo, multiplicado por 0,618. Multiplicando isso, você vai achar um número, um valor, que vai ser o x, que é o segmento áureo do todo. Certo? E eu vou falar um pouquinho também da relação com Fibonacci. Fibonacci foi um matemático na antiguidade, que ele era chamado de Fibonacci porque ele era filho de Fibonacci. Ele era conhecido também como Leonardo de Pisa, que era o nome dele. Ele descobriu uma sequência que foi denominada sequência de Fibonacci, que somando os números anteriores você vai achar o seguinte: por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 2 é igual a 3, 2 mais 3 é igual a 5 e assim vai, e a sequência é infinita. A relação dessa sequência com o segmento áureo é que se você pegar um número da sequência e dividir pelo seu anterior, você vai, quanto maiores forem os números, mais você vai se aproximando do segmento áureo, do número que é o 0,618. E vários matemáticos e artistas da Grécia Antiga utilizaram essa proporção nas suas obras. E a Nina vai explicar um pouquinho pra gente.